Boa tarde, gente. Sou o professor Márcio e hoje nós vamos tratar sobre um assunto que é a reflexão total do raio luminoso. Então, nós já vimos que a refração é o fenômeno pelo qual o raio luminoso muda de velocidade ao mudar de meio e ele pode sofrer alteração na direção de propagação quando ele incide obliquamente. Então, quando nós temos uma superfície de separação, certo? Então, vamos pensar aqui qualquer meio 1, que nós vamos chamar de N1 ou vamos chamar de meio 1 e meio 2. Se o raio luminoso está se propagando no meio 1 e incide a superfície de separação obliquamente que não é perpendicular, né, gente? Então, obliquamente, você vai ter nesse ponto uma reta normal à superfície, reta normal. Esse aqui é o teu raio incidente e aqui seria o teu raio refratado. Aí cuidado, a gente já sabe que ele pode sofrer desvio, então ele incidiu obliquamente, ele vai sofrer um desvio. Se o índice de refração 1 for diferente do índice de refração 2, então ele vai sofrer um desvio. Ele pode se aproximar da normal, ele pode estar se aproximando da normal, ou seja, esse ângulo ser menor do que esse aqui é o ângulo de incidência, esse aqui é o ângulo de refração. Então ele se aproxima da normal ou ele se afasta da normal. Quando que ele vai se aproximar da normal e quando ele vai se afastar da reta normal? Este raio ele se aproxima da reta normal quando o raio luminoso está passando de um meio menos para o mais refringente. Do menos para o mais refringente ele se aproxima. Então, neste caso que ele se aproximou da reta normal, você já pode afirmar que o meio 1 é menos refringente que o meio 2. Certo? Tá, por consequência, ou tendo isso em vista, nós podemos ter um caso contrário. Vamos imaginar da seguinte forma. Tendo o meio 1 e o meio 2. O raio luminoso também ele sendo N1 sendo diferente de N2 e com N1 menor que N2. Ou seja, e se o raio luminoso estivesse vindo daqui do meio 2 para o meio 1, o que iria acontecer? Se ele incide obliquamente, novamente nós teremos aqui uma reta normal, certo? Uma reta normal. E este raio agora vai se afastar dessa reta normal. Então, quando ele chega aqui, ele faz isso. Esse ângulo de refração ficou maior que o ângulo de incidência. Por que isso acontece? Ele se afasta porque está indo do meio mais refringente para o menos refringente. Ok? Você concorda comigo também que se nós aumentássemos o ângulo de incidência, aqui aumentaria também? Então, se nós tivéssemos agora um raio, vamos imaginar que nós colocássemos ele incidindo no mesmo ponto, só que aqui, nesse ângulo aqui. Nesse ângulo. Então, ele ficaria para cá, Ele também iria mudar. Então, esse raio iria mudar para cá. E conforme eu vou inclinando ele, aumentando o I, ele vai descendo. Até um certo instante em que ele não vai mais refratar, não apresentará mais refração. Ou seja, nós dizemos que ele refrata de maneira rasante. Ele vai sofrer uma refração rasante. Então, se eu aumentar tanto o ângulo, aumentar bastante esse ângulo de incidência, ele vai acontecer isso, Ele vai refratar sobre a superfície, então vai ter uma refração rasante, ok? Aqui está vindo para cá. Esse ângulo I nós vamos chamar que é um ângulo limite, porque qualquer valor maior do que isso, esse raio ele vai começar a refletir totalmente para cá e não passar mais nada, nem na superfície. Então ele sofre reflexão total. Certo? Então é isso que nós vamos estudar. Nós vamos percebendo que quando o raio luminoso está num determinado ângulo, ele refrata. Eu vou aumentando esse ângulo de incidência, ele vai também se aproximando aqui
da superfície até se tornar rasante. A partir daqui, qualquer valor maior, ele reflete totalmente. Então vamos organizar o nosso estudo e as nossas ideias agora. Vamos lá. Algumas condições para que possam ocorrer a reflexão total, que agora nós já sabemos o que é, ou onde nós queremos chegar. Condições. Primeira condição. O raio luminoso tem que estar passando do meio mais refringente para o menos refringente. O raio luminoso deve estar passando ou tentando passar do meio mais refringente para o meio menos refringente. Ok? A segunda condição é que o ângulo de incidência, o ângulo de incidência deve ser maior que o ângulo limite. Professor, mas aonde que eu posso estar vendo essa situação ou aplicando esse conceito? Quando eu estou lá na beira do rio e eu vejo o reflexo do sol na água. Não é nesse caso. A maioria dos alunos acham que ali está acontecendo a reflexão total. Não. Tá? O raio luminoso está indo no ar, tenta passar para a água. Então está indo do menos para o mais refringente. Está aqui, o raio luminoso deve estar passando do meio mais para o menos refringente. Então ali vai ter uma reflexão parcial, não é total. Então pode haver reflexão parcial? Pode, mas não é total. Para haver total tem que respeitar isso. E outra situação, o ângulo de incidência deve ser maior que o ângulo limite. O que é esse ângulo limite? Como determinar o ângulo limite? Então você vai pensar o seguinte, lembrando do ângulo rasante que nós representamos antes. Nós temos a superfície de separação. Eu vou colocar assim, índice de refração 1, índice de refração 2, o raio luminoso incidindo aqui, um determinado ponto, e tendo uma refração rasante. Aqui tem a reta normal, que pelas propriedades, pelas leis da refração, a reta normal, o raio incidente e o raio refratado são coplanares, né? E aqui, ao invés de nós chamarmos ângulo de incidência, nós vamos chamar de ângulo limite. Por quê? Porque qualquer valor maior do que esse, ele reflete totalmente. Claro, não vamos esquecer que nesse caso, N1 tem que ser menor que N2, ok? Então, para calcular agora o teu ângulo limite, você vai fazer o seguinte, N2 vezes seno de I, que nós chamamos de L, que é o ângulo limite, igual a N1 vezes seno de quanto que é esse ângulo aqui? 90 graus. E aí você tem N2 vezes seno de L igual a N1 vezes 1, porque seno de 90 é 1. Passa dividindo, seno do ângulo limite é igual a N1 sobre N2. O que nós temos aqui? Que N1 é menor que N2. Então você pode sim simplificar, dizendo que seno de L é igual ao índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior. Ou também uma forma mnemônica de você lembrar, seno de L, N vai, N veio. O N menor é para onde ele está tentando ir, para onde ele vai. E o N veio é de onde ele veio, o N maior. Ok? Então N vai e N veio. Também dá para você determinar assim o seno de L. Sabendo o seno de L, você vai descobrir quanto é esse ângulo.
Lembre que o ângulo limite é quando você tem refração rasante. Então qualquer valor maior que o ângulo limite vai te dar uma reflexão total. Então quando a gente estuda a reflexão total, nós temos que considerar essas duas condições. Determinar o ângulo limite e comparar. Professor, uma aplicação deste conceito. Fibra óptica. Então o que é a fibra óptica? Você tem lá um meio refringente transparente e em volta dela só tem aquela capa preta, que é para proteger o meio, mas não serve para refletir. Muitas pessoas acham que aquela capa preta tem um espelho, que é uma superfície espelhada. Não é. A fibra óptica ela é toda transparente e aquela parte preta em volta é só para evitar transferência de luzes externa e para proteger aquele meio. Aí você aponta lá uma luz nessa fibra óptica com um certo ângulo e ela vai ficar refletindo por toda essa fibra, né? Porque seria um cano assim, como se fosse um cano, né? O fio aqui, né? E esse raio luminoso entra aqui sob um determinado ângulo, atinge essa superfície maior do que o ângulo limite, ó, e ele vai refletir para cá. Ele vai atingir aqui, vai refletir para cá e assim sucessivamente até sair aqui desse lado a tua informação. Por isso que quando você enrola um fio de fibra óptica, você não pode fazer uma curva de 90 graus, você tem que enrolar ele, fazer uma circunferência, para que você não venha interferir direto nesse ponto onde está ocorrendo a reflexão. Então você não pode fazer ângulos de 90 graus, você vai fazer o quê? Sempre superfícies curvas com um certo raio também, tem que ser calculado, principalmente nas fibra óptica de internet que nós temos e tudo mais. Certo, gente? Essa é uma aplicação que se usa muito. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço a todos e fiquem bem!